Eu acho que ela vem ali, já vem. Aqui para o promotor, né, doutor Márcio Luiz Diógenes, ele vai fazer um questionamento. Pois não, promotor. Só para o pessoal que já fez a redação, chamar a atenção aqui para um ponto aqui, olha. No artigo 3º, integram a Frente Parlamentar Municipal em Defesa dos Direitos dos Animais. Aí, segundo, o Conselho Executivo, o inciso segundo, o Conselho Executivo integrado pelo, dois pontos, presidente, votado entre os edis que manifestarem desejo de assumir o cargo e por aí vai. Lá no artigo 4º, diz o seguinte, compete à Assembleia Geral, indicar os integrantes do Conselho Executivo. Aí eu pergunto, não está havendo aí um conflito de redação, ou é porque eu não estou entendendo, ou é porque precisa a gente esclarecer? Porque eu passo a entender que o Conselho Executivo integrado pelo presidente votado entre os vereadores, né? Aí lá no artigo 4º diz, indicar a Assembleia Geral, vai indicar os integrantes do Conselho Executivo. Como é que fica essa redação? Ou eu não estou compreendendo, assim, em Úrsula? Bom, só para questionar. Realmente... Para refletir, só para refletir a esse questionamento. Porque eu acho que está havendo aí uma espécie de conflito de atribuições. Se o Conselho Executivo é integrado pelo presidente, o artigo 4º, no meu entender, não poderia dizer que a Assembleia Geral vai indicar o Conselho Executivo, porque ele já está... Não é isso? Ou não? Bom, mas fica para questionar isso aí, tá? Então será no artigo 4º... ou a gente melhorar a redação, ou então verificar se não está havendo conflito na composição do Conselho. Porque, perdão, só para esclarecer, se diz lá em cima, no inciso 2 do artigo 3º, diz que o Conselho Executivo, integrado pelo presidente votado entre os edis que manifestaram o desejo de assumir o cargo, ou seja, tem que ser o presidente é escolhido pelos vereadores, né, que subscreveram e tal. Aí lá embaixo, no artigo 4º, diz, compete à Assembleia Geral indicar os integrantes do Conselho Executivo, salvo o presidente que já foi escolhido pelo mas eu quero saber se realmente a plateia concorda com essa minha dúvida, que eu acho que está havendo assim um conflito na redação, que a gente não para ficar bem esclarecido. Não é? Pois não, isso aí... Bom, eu quero só pôr a discussão. Eu penso que você, para ir fazendo a nossa secretária, para fazendo aqui essa verificação aqui, me emendar aí. É uma emenda... Não me entendeu, ou faz uma ressalva no artigo 4º, ou então tira essa atribuição da Assembleia Geral. Fica as outras atribuições. Colocar para a Assembleia, O que é que a Assembleia acha? Pois não. Ou suprime, ou coloca ressalva. Eu quero tentar contribuir. Acredito que... Epa, parece que está tendo um vazamento aí. Quando a gente fala lá em cima, lá no segundo, né? O Conselho Executivo entregado pelo presidente e tal, aí depois diz bem como... também não... cadê, meu Deus do céu? Manifestar de assumir, o qual deverá ser indicado pelos membros, não é isso? Diz ali o qual deverá ser indicado pelos membros do Conselho Executivo. Aí depois... Isso. Aí depois vem, compete a Assembleia Geral indicar os integrantes do Conselho Executivo, não é assim? Essa é a dúvida que o senhor está... Sim. No meu entender, a formação do Conselho Executivo... Gente, eu estou colocando só para discussão, tá? Também não estou certo se isso é do jeito que eu estou levantando, não. Mas para a gente discutir, procurar esclarecer melhor a redação. Veja bem, na medida em que diz aqui, passa a entender que no número 2 do artigo 3º, que o presidente do Conselho Executivo será escolhido por votação dos vereadores integrantes, né, no início de cada legislatura da Câmara, e lá no artigo 4 diz que a Assembleia Geral escolherá os integrantes do Conselho Executivo, ele tem que botar, ou tem que ter, há um conflito aí, nisso aí, de atribuições. No meu entender, esse inciso 1º do artigo 4 deveria botar ressalvado o presidente, ou faz uma ressalva do presidente, né? Ou então tira essa atribuição
Bota outra. Está entendendo, vereador? Onde é que está? Não estou conseguindo ver aqui. Os membros do Conselho Executivo. Quem é que compõe o Conselho Executivo? A Assembleia, olha, no artigo 4º, compete à Assembleia Geral indicar os integrantes do Conselho Executivo. Tá? Sim, mas quem compõe o Conselho Executivo? Sim, Presidente, o vice-presidente, o secretário e o segundo secretário. Compõe o Conselho Executivo. Pode ser a supressão do item 1 do artigo 4. Né? É a única dúvida. Eu entendi. Eu acho que é o seguinte, a Assembleia é o fórum maior, certo? Então, a composição do Conselho Executivo, ele é feito dessa forma, que daqui a pouco eu vou dar uma sugestão, que eu acho que deve ser alterada aqui, e aí cabe à Assembleia indicar, ou seja, como se fosse sancionar, referendar, reforçar. O artigo 4 está dizendo isso, só que o 2 lá em cima diz que o presidente do Conselho é votado entre os vereadores. Certo. Ele é votado entre os vereadores, como se fosse preliminarmente, como indicativo, é assim que eu estou entendendo. E a Assembleia referenda. Bom, então tem que deixar isso porque claro. a Assembleia, inclusive, ela pode dizer que não acata. Porque como ela é o fórum máximo, é assim que eu estou entendendo. Mas se for esse entendimento, tem que ficar bem claro, assim. Né? Tem que ficar na redação. Tem que fazer essa emenda da redação aqui do Estatuto, né? Aí é uma outra. Aí para fora dessa parte, que é assim que eu estou entendendo, eu queria, para efeito do processo democrático, eu acho que quanto mais democrático, melhor. Eu não concordo que o vice-presidente seja indicado pelo presidente. Eu acho que tem que ser o mesmo processo, o presidente e o vice-presidente, votado entre os edis e tal. Eu acho que assim fica melhor, eu acho que fica mais democrático o processo. A indicação do secretário, do primeiro e do segundo secretário, indicado pelo presidente e o vice, se pudesse ser votado pela Assembleia, para mim era melhor. Mas eu não quero trazer nenhum problema em relação a isso. Mas pelo menos os dois aqui iniciais, eu acho que deveria ser votado. Eu sugiro ao vereador Sônia Pimentel anotar essas emendas e encaminhar à mesa. Essa sua sugestão. Eu já posso ler agora, se Vossa Excelência... Pois não, seria encaminhar por escrito. Agora, encaminhar por escrito. Agora fica certo o seguinte, só para terminar aqui. O artigo 4º, no item 1, indicar os integrantes do Conselho Executivo, fica certo a supressão desse artigo 1º, desse item 1º do artigo 4º. Suprimir. Eu queria que viesse para a mesa as sugestões de mudança para a secretária. Deixa só a gente dar uma discussão. Tatiana? Só sugestão. Pois não. Discuta aí, né? A gente dá uma discutidazinha aí, daqui a pouco a gente faz a proposição, né? Então, pois não. Vereador, a gente conversou aqui, eu não sei qual é o nome da senhora. Josel Suzel. Acho que a gente chegou, se no o artigo 4º aí, ao invés de indicar, ficar homologar, eu acho que resolve. Viu, vereador? Não precisa vereador Sandro, suprimir, aí entendeu? essa questão democrática que o senhor sugeriu, para ficar tanto a composição como as deliberações, mas lá no parágrafo 2º do artigo 4º diz o seguinte, olha, o presidente ele não vai ter o poder, nem o vice-presidente vai ter o poder de deliberar sobre as questões. As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria simples, quer dizer, pela Assembleia, pelos integrantes, né? Aí já fica caracterizada a questão democrática, ou seja, o presidente ou o vice-presidente jamais ele vai poder determinar sozinho as iniciativas. Tem que ser deliberado por maioria simples da Assembleia, que é composto por todos, né? Todos os componentes da... Não é isso? Pois não. Ou não? Eu quero... Pois não. Eu queria, para esclarecer melhor, passar aqui a palavra para a Herbert, da assessoria e também
o segundo secretário da frente, né, que ele vai dar alguns esclarecimentos. Bom dia. Devido às dúvidas que estão surgindo e às sugestões, eu acho como é que eu posso dizer assim, é interessante essa discussão agora nesse momento. De fato, há um conflito nesses artigos, e eu vejo uma saída, até acatando a ideia do vereador Santo Pimentel, que a gente possa, no caso, o presidente e o vice-presidente, ser votado entre os edis e o primeiro e segundo secretário pela Assembleia. E o que ficaria no artigo 4º, em vez de indicar os integrantes do Conselho Executivo, homologar, que seria, de fato, uma mais interessante, homologar a escolha do... submeter a homologação. Isso. Isso. Não precisa, submeter a homologação. Se acata ou não. Pois não, à vontade. Porque, veja bem, a Assembleia Geral ela é composta, lá no inciso 1 do artigo 3º, só para a gente ver bem, a questão, para preservar a questão da democracia, que foi muito bem sugerido pelo vereador Santo Pimentel. A Assembleia Geral é composta por vereadores signatários da frente, pessoas físicas e entidades da sociedade civil que solicitaram inscrições, ou seja, por todos que integram a frente, não é verdade? E essa sugestão feita por doutor... Sugiro. Doutor Eric, né? Doutor Eric, ela é interessante por quê? Porque vai preservar essa democracia. Agora, e o inciso 3º ficaria não para que a Assembleia Geral homologar, não, mas para submeter a homologação, que fica implicitamente caracterizado que o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo secretário serão referendados ou não pela Assembleia Geral. Eu gostaria de saber se há um consenso nisso, entre todos aqui os participantes. Eu acho perfeito esse entendimento. Vereador Sandro. Eu estou já entregando a mesa, mas, na minha opinião, ficaria o seguinte: o presidente e vice-presidente, votados entre os edis que manifestarem desejo de assumir os cargos, os quais deverão ser indicados pelos membros do Conselho Executivo no início de cada legislatura municipal. Suprime bem como vice-presidente, né? A ser nomeado pelo presidente. O primeiro e o segundo secretários serão eleitos pela Assembleia Geral. Perfeito. Perfeito. E, no caso, no artigo 4º, no que compete à Assembleia Geral, em vez de indicar os integrantes do Conselho Executivo, submeter a homologação dos integrantes do Conselho Executivo. Seria, não? Submeter só a homologação do primeiro e segundo secretário só, né? Porque o presidente e o vice-presidente serão eleitos já pelo vereador. que já está legítimo. Ok. Aí perfeito. Só para a Assembleia homologar, não é isso? Perdão, vereador. Ver se essa é a proposição do senador, do vereador Santos. Porque se o presidente e o vice-presidente já vai ser escolhido pelos vereadores, então a Assembleia competiria analisar a homologação ou não do primeiro e do segundo secretário, não é verdade? Que são os integrantes do Conselho Executivo. Ok. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Pediria a Vossa Excelência para usar o microfone. Aí eu já discordo quando coloca submeter a homologação, porque quando coloca no artigo 4º que compete à Assembleia, então a Assembleia vai homologar, ela não vai submeter a homologação. Ela já vai concluir, é uma conclusão da Assembleia, e não... pode colocar... Esse submete a homologação, os integrantes do Conselho Executivo, então, lá no artigo, dentro do artigo 3º ainda, junto com o Conselho Executivo, né, porque o Conselho Executivo pode colocar a submissão da homologação.
né? Aí já chega na Assembleia, compete à Assembleia o quê? Nós vamos fazer o quê, pessoal, todo mundo concorda? Aí já é homologar, né? Ou não? Não, pode, por favor, pode fazer uso da Eu palavra. Mas aqui estamos para ter essa objetividade, inclusive, na fala de cada um. Né? Veja bem. Tá, então, se não botar, submeter a homologação da Assembleia, então, compete à Assembleia analisar ou decidir sobre a indicação dos primeiro e segundo secretários, ou seja, muda a redação, ou seja, se nós queremos democratizar a composição do Conselho Executivo, o Conselho Executivo é composto por quem? Só para a gente esclarecer, presidente e vice-presidente, que são indicados agora pelos vereadores. Tá? Os vereadores, no início de cada legislatura, indicarão quem são os presidentes e vice-presidentes do Conselho Executivo. Então, o Conselho Executivo é composto pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Então, nós estamos botando que pelo menos o primeiro e o segundo secretário sejam, se não indicados, pelo menos referendados ou não pela Assembleia Geral. Aí fica, compete à Assembleia Geral. Aí vamos ver qual é a melhor redação. Decidir ou deliberar sobre a indicação do primeiro e do segundo secretário, que será feita pelo presidente escolhido. Só uma questão de, não é? Mudança de redação. Há alguma sugestão? Não, eu fico aqui com a colega em relação a homologar. É homologar mesmo. Então não tem Porque quando você... Não, olha só. Compete ao povo brasileiro eleger os seus representantes. Ele elege, se quiser, ou não elege. Certo? Então, tem a competência para homologar. Significa dizer que poderá não homologar também. Não, entendeu? Eu concordo que está implícito isso aí. É. Está implícito, mas para deixar mais claro, para não pensar que a Assembleia Geral está obrigatoriamente vinculada à homologação, poderia analisar a indicação. Bom, mas realmente em toda colocação fica implícita que o ato de homologar não está jungido a que a pessoa, o Conselho, tenha que realmente concordar ou simplesmente homologar. Mas é interessante que fique bem claro isso aí. Pois não, então a nossa secretária, a primeira secretária, está aqui fazendo anotações. Eu tenho aqui a sugestão do vereador Sandro Pimentel, né? Alterações no artigo 3º, inciso 1, 2, né? Ele colocou aí. Dá para ler? Ela vai ler aqui. E, Mas, na verdade, você tem... fica aglutinado a proposição do vereador Sandro e a de Eric, né? Herbert. Faz uma reunião só. A indicação do presidente e do vice-presidente votado, né, pelos vereadores, e o primeiro e segundo secretário indicado pelo presidente, mas a Assembleia referendar, homologar. Né? Nós vamos encontrar qual é a melhor redação para isso aí. Eu acho que há consenso nisso tudo, não é verdade, vereador? Pois bem, vereador. Aí fica aglutinada essa proposta do vereador com essas observações que eu fiz e aqui Herbert fez. Pode ser feito Mais uma alguma só. sugestão? O plenário tem alguma sugestão? A outra seria que... Eu posso falar? Pode falar. A outra seria... Não, então deixa o pessoal falar. Para mim não ficar sozinho falando. Para mim não ficar sozinho falando. Deixa o pessoal falar. Tem um cidadão lá que ele está levantando a mão faz muito tempo. Bem, analisando também com a visão jurídica, por ter formação tal, por que não deixar a Assembleia Geral também escolher o presidente e o vice-presidente? Tirar essa atribuição dos vereadores. Porque, primeiro, é o seguinte, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais é uma frente parlamentar da Câmara Municipal do Natal e a prerrogativa também é legal, para exercer a presidência e a vice-presidência é do vereador, com toda a abertura possível, democrática, para a participação plena de todos.
para não tirar aquela situação, vamos dizer assim, de vínculo da frente com a Câmara Municipal de Natal, ou seja, com o poder legislativo municipal. Então tem que ser, como diz, quando os vereadores promovem frente ou funda, isso faz parte da própria casa, a frente parlamentar, por exemplo, em defesa da saúde, teria que ser o vereador o presidente, né? Porque ele quem está no processo legislativo, na área legislativa, porque a frente é parlamentar, todos podem participar, mesmo sem ser parlamentar. Agora, como o parlamentar, o presidente e o vice, né? Eles representam o poder mesmo, falando do ponto de vista constitucional, é o poder, é exercido por ele, embora ele recebe por parte do povo o poder de representá-lo, mas tem que ser nesta área. Porque, de repente, se não é o parlamentar, de repente, quem não é, pode dizer, não, agora a frente não vai funcionar aqui, não, vai em tal lugar. Pode levar, presidência e tal. Então, eu acho que nós temos que abrir todas as possibilidades democráticas de participação nas instâncias da frente, mas desde que ela seja presidida pelo parlamentar municipal. Como a Frente Nacional do Congresso Nacional é presidida por um deputado federal. Atualmente é o Ricardo Isaac, que é o presidente da Frente Nacional em defesa dos direitos dos animais. Então, eu acho que o argumento é este, né? E as situações que possam ser referendadas pela frente, não é referendada unicamente de maneira autoritária pelo presidente ou vice-presidente vereador, porque tem que ser referendada também pela Assembleia, né? Pela Assembleia, pela Assembleia Geral e pelos que fazem parte do conjunto da frente parlamentar. A gente não pode tomar decisão, o vereador, o presidente não pode tomar decisão sua, da natureza que ele acha que deve ser. Tem que submeter à Assembleia Geral, que vai decidir os rumos, as políticas públicas e as situações relacionadas com a própria frente. Excelência, a Assembleia Geral, no meu entender, ela poderia, na verdade, homologar, dar sustentação ao que já foi escolhido. O vereador poderia continuar sendo presidente ou vice-presidente, mas a Assembleia Geral homologar, se porventura vai continuar, se não, homologar o que foi decidido pelos vereadores. Eu creio que a prerrogativa de homologação da Assembleia Geral deveria ser absoluta. Mais alguém que... Pois não. Como é o nome? Fabiola. Qual é a entidade? Sou da CESAP. É só uma CESAP. observação. Só uma observação. Eu estava olhando aqui. É a Secretaria Estadual de Saúde. Aqui, se vocês observarem, a frente parlamentar ela é composta pela Assembleia Geral, Conselho Executivo, representantes de entidades da sociedade civil e consultores externos. Aí, dentro da Assembleia, aparece de novo entidades da sociedade civil. Está se repetindo. Entendeu? Tem o terceiro, representante de entidade da sociedade civil. Ele entra de novo dentro da Assembleia Geral. Aqui. O artigo 3º, certo? A frente parlamentar compõe a Assembleia Geral, o Conselho Executivo, representantes de entidade da sociedade civil, que é o inciso 3º, certo? E consultores externos. E aí, dentro do primeiro, que é a Assembleia Geral, compõe vereadores, pessoas físicas e entidades da sociedade civil de novo. Entendeu? Eu acho que não tem necessidade desse terceiro. Porque eles estão na frente e, de novo, dentro da Assembleia. Se vocês observarem. Eu fiz até o organograma que eu estava tentando entender aqui. Está se repetindo. Bem, eu queria... O terceiro
Quer levar lá? Lá Tem uma repetição. Dentro do primeiro, tem dizendo: a Assembleia Geral é composta por vereadores, signatários, pessoas físicas e entidades da sociedade civil. E, de novo, lá no terceiro, tem, que é a composição da frente como um todo, tem, de novo, entidades da sociedade civil. A gente só queria Talvez só tirar o falar terceiro. que no primeiro, no caso que você está falando, a gente é colocado como sociedade civil. No artigo 3º, eles são os representantes. Então, há uma diferença entre a entidade e a sociedade. Representantes de entidades da sociedade Por civil. representantes de entidades da sociedade civil. E no primeiro, a entidade. A entidade da sociedade civil que solicitar a Mesmo inscrição. assim, Representantes de entidades civis. Aí está, né? mas mesmo assim, porque o representante da entidade é a entidade, não é? Não... É. Com licença. Por que não coloca parágrafo? A senhora está falando há tanto tempo, não disse seu nome nem a entidade que a senhora está falando. Ah, A senhora desculpa. cobrou do... É porque nos envolvemos, né, com o assunto, né? Meu nome é Suzel. Eu sou protetora desde quando eu nasci dos direitos animais. Sim, eu participo de uma ONG Deixe Viver, também a contribuo, né, um pouco, né? Mas minha maior motivação são os animais. Então, poderia ser um parágrafo, porque aqui no artigo 3º tem 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui é inciso ou é parágrafo? Porque poderia ser parágrafo primeiro, esse 1 aí que está aí, né? Que é a Assembleia Geral, composta por vereadores, signatários da frente. E nos outros seriam incisos. 1, porque o conselho, aí já entra designando como seria, nós enfrentaríamos essa questão do Conselho Executivo para designar cada participante e a gente conseguiria colocar esse primeiro aqui, Assembleia Geral, composta por vereadores, como um parágrafo primeiro, por exemplo, porque quem seriam as pessoas que comporiam essa frente? Aí, abaixo, seria o Conselho Executivo, integrado pelo... Aí seria os incisos, né? 1, 2, 3 e 4. Nós não tiramos... Entenderam meu raciocínio? Só... Não, terminei. Eu volto atrás no que eu disse, não há repetição, não. Porque, veja bem,